heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Esculape Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Esculape Academy. Olá, boa noite. Eu sou a Marina, gerente de produto da linha de neurocirurgia da B-Braun. Bem-vindos ao Digital Dialogue, uso de clipes Esculape e Sargil no tratamento de aneurismas e MAVs cerebrais e importância dos instrumentais cirúrgicos para dissecções precisas e seguras. Em nome da B-Braun e da Academia Esculape, eu agradeço a disponibilidade dos especialistas que irão compartilhar conosco seu conhecimento nesta noite. São eles, professor Dr. Félix Chadá, professor e chefe da disciplina de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo e coordenador da Neurocirurgia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e também o Dr. Emílio Fontoura, chefe de serviço e coordenador da residência de Neurocirurgia do Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Ambos possuem vasta experiência em neurocirurgia vascular. Estou segura que a aula será extremamente rica aos ouvintes que poderão enviar perguntas via chat durante toda a apresentação. Em função do tempo, apenas algumas delas serão respondidas ao vivo, ao final da nossa live. As demais terão suas respostas enviadas por e-mail oportunamente. Ao término dessa transmissão, pedimos gentilmente que respondam a uma rápida pesquisa de satisfação para garantirem, além do seu certificado de participação, o download do e-book Microneurocirurgia de Helsinki, Dicas e Conceitos, escrita pelo professor Juha Ernesiemi e traduzida para o português pelo Dr. Ricardo Lopes. Vale destacar que em breve disponibilizaremos a gravação desta live por e-mail para todos os inscritos no canal da B-Braun no YouTube. Quero agradecer a todos os envolvidos na organização deste evento e, claro, a vocês que estão nos ouvindo. Dr. Félix, a palavra é sua. Boa noite a todos, eu sou o Félix, eu agradeço, é um prazer estar com vocês hoje à noite. Eu agradeço a Marina, a Margarete, a toda a equipe da Academia Esculape pelo convite.
Eu vou discutir um caso sobre malformação arteriovenosa, como nós tratamos uma malformação arteriovenosa, e o Dr. Emílio Fontoura vai falar sobre aneurismas cerebrais. Então, para mim é um grande prazer estar com vocês essa noite, e eu passo a palavra para o Emílio. Boa noite a todos. Faço minhas as palavras do Feres. Gostaria muito de agradecer também o empenho do pessoal da Bebral, em especial da Margarete e da Marina, que foram as pessoas que deram início a esse contato aí. Não posso deixar de agradecer também o empenho dos meus residentes, que sem eles eu não conseguiria fazer absolutamente nada em termos de montagem de aulas, montagem de vídeos e assim por diante. Então, a gente sempre, eu particularmente, sempre lanço mão da ajuda dos meus residentes e faço público aqui o meu agradecimento. Eu vou falar alguma coisa sobre aneurismas cerebrais. Me foi pedido para que a gente fizesse uma apresentação e eu optei por apresentar 3 casos, dando importância aos aspectos anatômicos, aspectos microcirúrgicos e o papel relevante dos instrumentais, que são fundamentais quando a gente está diante de algumas situações muito específicas. Não poderia deixar de dizer alguma coisa ampla sobre aneurisma, porque trata-se de uma patologia extremamente comum, extremamente relevante, de alta incidência e que, no contexto neurocirúrgico, ela tem um papel especial. Nós vamos ver aqui, vamos discutir a questão extremamente importante, que é a questão da microanatomia, tanto no que tange aos aneurismas cerebrais quanto às MAVs. A gente sabe que, se não houver um conhecimento pleno da microanatomia, você vai se deparar com situações que você não vai conseguir resolver. Ou, se você conseguir resolver, sempre há um risco maior de uma lesão neurológica. Nós sabemos que os aneurismas eles têm uma incidência extremamente elevada na população geral. Aneurismas esses que, hoje em dia, são amplamente melhor diagnosticados, são os considerados aneurismas incidentais. Aneurismas esses que, antigamente, a gente só fazia esse diagnóstico mediante ao seu sangramento. Então, hoje, com a melhoria dos métodos diagnósticos, do melhor conhecimento dos médicos das outras especialidades, a gente tem se deparado com uma faixa de pacientes que até então não eram diagnosticados. Esses aneurismas incidentais, eles ocupam um papel de destaque extremamente relevante quanto à nossa conduta neurocirúrgica. Por quê? Porque é um paciente que, geralmente, ele está assintomático e ele vai para uma cirurgia e ele não pode ter uma complicação, ele não pode ter a qualidade de vida piorada. Então, isso se traduz de uma importância fundamental, no qual a nossa formação neurocirúrgica, a nossa formação microneurocirúrgica, ela é o determinante desse resultado final. Eu vou me basear na experiência que tenho, fundamentada nos meus casos, e a gente optou por escolher 3 casos que possam trazer alguma informação mais clara para vocês. A minha casuística é uma casuística relevante e que a gente vai falar aí sobre os aspectos anatômicos. Vamos passar para o próximo. Então, aqui nós vamos mostrar, primeiro, um caso
Caso este que é de um paciente de 41 anos, que teve uma cefaleia de forte intensidade, em setembro de 2017. Nesta época foi feita uma investigação e, posteriormente, ele retornou ao hospital, não foi feito o diagnóstico e tem essa tomografia. Posteriormente, ele voltou ao hospital e já veio com uma angiografia. Angiografia essa que, ao analisá-la, a gente vê ao nível da cerebelar superior, vamos mostrar a cerebelar superior, com uma dilatação fusiforme, aneurisma esse que aí entra o primeiro questionamento. Como abordar esse aneurisma? Justifica fazer uma abordagem cirúrgica? E qual a via de acesso ideal para que se possa abordá-lo? Então, esse paciente, como já tinha um antecedente de sangramento, foi discutido, então optamos por fazer a abordagem. Essa é uma visão mais aproximada, com ampliação da imagem, que a gente vê essa dilatação da cerebelar superior à direita, e optou-se, então, pela abordagem microcirúrgica. Então, aqui nós vamos começar a detalhar essa abordagem microcirúrgica. Conforme a gente já falou, o primeiro passo na abordagem trata-se da abertura do vale silviano. A abertura do vale silviano, isso aqui quando a gente está falando para um público que a gente não tem pleno conhecimento de quem está assistindo, às vezes a gente vai se tornar redundante em alguns aspectos, vamos falar coisas óbvias, mas, ao mesmo tempo, também a gente, às vezes, vai deixar de falar algumas coisas importantes. Então, como sempre há os residentes também que estão participando, isso aí é uma anatomia microcirúrgica em que a gente está vendo a dissecção já do vale, com a abertura das cisternas, em que o nervo óptico, carótida, terceiro par, o óculo motor está bem visível aí, a carótida com sua bifurcação, a abertura da lâmina de Liquist, e aí a gente já vê lá embaixo a artéria basilar. Então, nós estamos já abordando o compartimento da circulação posterior. A dissecção do terceiro nervo junto à sua entrada no mesencéfalo, a liberação da artéria basilar, já visualizamos a artéria cerebelar superior, que está abaixo do nervo, e aqui nós já estamos dissecando a artéria lateral ao mesencéfalo. Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que ter uma delicadeza nesses movimentos e a gente tem que ter muito cuidado. Não podemos ter pressa, não podemos estar pensando em outra situação que não seja a cirurgia, e aqui a gente já consegue identificar melhor a artéria essa que está sendo liberada distalmente, nós estamos visualizando o mesencéfalo ali, e a aderência exatamente entre a artéria cerebelar superior e a artéria cerebral posterior. Então, isso aqui é um trabalho que a gente tem que ter toda a paciência do mundo, e aqui assim a gente já consegue, aqui a liberação do quarto nervo, ver essa dilatação dessa artéria. Então, isso aqui é o aneurisma, a artéria sendo liberada da porção lateral do mesencéfalo. Liberação essa que é fundamental, conforme a gente vai ver, senão não vai se conseguir fazer a clipagem do aneurisma. Então, aqui já liberado o aneurisma, nós estamos terminando essa dissecção. Quanto mais delicado você for, melhor. Você não pode fazer lesão no mesencéfalo, e aqui a gente já tem, então, a liberação e depara-se nitidamente com toda essa dilatação.
aí vamos entrar no aspecto da clipagem. Quer dizer, quando a gente está mediante essa situação, se você não tiver um clipe de boa qualidade, fenestrado e em ângulo reto, você não vai conseguir fazer essa clipagem. Então, isso aí é um dado extremamente importante, porque, na realidade, nós estamos refazendo essa artéria. Então, isso aí é o primeiro aspecto. Então, esse caso é o primeiro caso, depois poderemos discutir. Aqui já é o pós-operatório imediato, a gente está vendo que tem um pneumoencéfalo, o ar, né, cortical. Não há nenhuma área de isquemia, os clipes estão... O clipe, né, está ali na porção lateral do mesencéfalo, clipe esse que reconstituiu a artéria cerebelar superior. Aqui já uma visão, uma angiografia de controle, em que a gente vê que a artéria foi refeita no seu calibre. Tem um comparativo na próxima, que é exatamente isso. Essa artéria pré-operatório com essa dilatação e no pós-operatório sem essa dilatação. Então, isso aí é a importância. O segundo caso já é um caso também não muito habitual, em que o paciente de 45 anos teve uma cefaleia súbita, também em setembro de 2017, procurou o hospital, pode passar, foi feita uma tomografia que mostra uma área hiperdensa paracelar, ali, peritronco, também nas cisternas basais, e cuja angiografia mostrou uma megadólico basilar, com uma dilatação também fusiforme da basilar e um aneurisma da cerebral posterior. Então, já é um aneurisma mais distal dessa cerebral, maior, e também tem uma... Aí nós temos dois aspectos, quer dizer, é um paciente que tem é uma arteriopata, porque temos uma megadólico basilar, uma tortuosidade aumentada da basilar vertebral, tem uma dilatação de todo o tronco da basilar e essa dilatação da cerebral posterior. Então, foi discutido com o pessoal da neuroradiologia, foi optado, foi optado por fazer-se a abordagem, num primeiro momento, do aneurisma sacular e, num segundo momento, a depender da decisão do pessoal da cirurgia, da neuroradiologia, alguma outra abordagem ou só expectante em termos do aneurisma fusiforme da basilar especificamente. Conforme eu disse, o passo inicial obrigatório para todas estas cirurgias, todas essas abordagens, é a abertura do vale silviano. Então, aqui nós também podemos colocar em discussão um outro aspecto, que muita gente discute, a questão de se usar as espátulas sobre o cérebro para facilitar a abertura desse vale silviano. A abertura do vale silviano, ela é fundamental, ela é obrigatória. Em um paciente como esse, que tem um aneurisma da circulação posterior, nós vamos ter que ter uma abertura ampla de todo esse vale. Então, aqui a gente está mostrando a dissecção do vale. A gente já vê a cerebral média, a gente vê que essa cerebral média é uma artéria já endurecida, amarelada. Então, isso ratifica a questão da doença arterial do paciente. Em relação à colocação da espátula cerebral, nós trabalhamos num sistema em que nós temos os residentes. Essa primeira fase da dissecção, invariavelmente, são nossos residentes que fazem. Não há como você... Aqui nós temos já a identificação das artérias, e não há como, na minha opinião, a gente querer que um residente que está no R4 ou R5
começar a fazer uma dissecção do vale ampla, sem que ele use do recurso das espátulas. Aqui a gente está coagulando a veia petrosa. Nós temos que essas veias, elas obrigatoriamente, nesse caso, têm que ser coaguladas para que a gente possa afastar o temporal. E aí a gente já começa a ver o aneurisma, a gente vê que já é uma dilatação bastante significativa, a gente vê a comunicante posterior passando por cima dele e aderida a seu colo. Então, aqui nós temos que ir lenta e progressivamente caminhando e sem que a gente faça tração ou machuque esse córtex temporal ou frontal. E aqui a gente já começa a ter uma visão mais detalhada das estruturas e isso vai demandar tempo, vai demandar paciência, vai demandar tranquilidade. Então, a gente já está vendo todo o aneurisma aí. Aneurisma é esse que está bem aderido à cerebral, à comunicante posterior. E aí a gente já observa que o terceiro nervo oculomotor está totalmente rechaçado, achatado pelo bojo do aneurisma, e aqui a gente começa, então, a ver anteriormente lá a cerebral posterior, porção inicial, artéria basilar, o aneurisma como um todo, a artéria basilar embaixo, a dissecção entre o nervo óptico e a carótida, e para que a gente não rompa esse aneurisma, então foi feita uma clipagem temporária. Daí a importância também da gente ter sempre à mão os clipes temporários, que sem que se faça a clipagem temporária, nós não vamos conseguir soltar essa comunicante posterior do aneurisma. Então, vamos entrar numa outra discussão de quanto tempo a gente vai deixar essa clipagem temporária, vai manter essa clipagem temporária. Então, foi feito esse trapping aí proximal da comunicante para que a gente pudesse fazer essa dissecção e a liberação do bojo do aneurisma da própria comunicante. Então, isso é uma dissecção muito cuidadosa. Aí a gente vê que, mesmo estando clipado, sangrou um pouquinho, mas está feita a clipagem temporária, você vai liberando mais, o terceiro nervo está bem liberado, e dessa forma a gente vai agora também usar um clipe fenestrado. Possibilidade é essa que sem o clipe fenestrado a gente não conseguiria fazer essa clipagem. A clipagem inicial foi feita parcial do colo apenas. A gente está vendo que a porção proximal de P1 ainda está enchendo o aneurisma parcialmente, então foi feita nova clipagem temporária de P1, nova clipagem temporária da origem da comunicante posterior e reposicionamento desse clipe. Então, isso é fundamental, que a gente perfure todos os aneurismas para que a gente tenha certeza, primeiro, que o aneurisma está bem clipado, que ele não vai tornar a encher. Segundo, que a gente não pegou nenhuma artéria por trás ou lateral, que você às vezes não está vendo. No caso aí, importante, fundamental, a manutenção da integridade do terceiro nervo, da artéria cerebral posterior, e aí sim, agora, fazendo a perfuração definitiva, a gente vê que não há sangramento, as pernas do clipe estão bem coaptadas e o clipe engloba a comunicante posterior. Então, esse aí é o pós-operatório imediato, também está vendo aí, tem pneumoencéfalo, não há nenhuma área de isquemia e o clipe
na sua posição. E aqui já o controle pós-operatório. A gente está vendo, já é uma angiografia recente, o paciente ainda estava até com os clamps do proximate no couro cabeludo, que a gente vê aí. Então, foi feita a abordagem do aneurisma da cerebral posterior. Então, uma clipagem bem efetiva. O próximo caso é uma mulher de 55 anos que teve uma crise convulsiva. Ao chegar no hospital, tinha essa tomografia que mostrava apenas uma área de isquemia, mas os familiares também falaram, ela tinha uma história muito sugestiva e com isso foi feita uma angiografia. A angiografia é essa, que aí vários aspectos nós temos que analisar nesta angiografia. Primeiro de tudo, obviamente, que na parte de baixo, é a presença do aneurisma na artéria carótida interna esquerda. A gente analisando esse aneurisma, a gente vê que é um aneurisma de colo bastante largo, é quase todo o segmento da carótida interna intracraniana, que vai desde a comunicante até a coroideia anterior. É um colo largo. Outro aspecto também fundamental a ser analisado nessa angiografia é a questão do vasoespasmo. A gente vê que existe um vasoespasmo proximal e distal e segmentar, tanto no território da carótida interna esquerda, quanto na própria artéria carótida interna direita. A gente vê ali M1, A1 e a própria carótida no seu segmento intracraniano estenosada. Esse é um outro aspecto bastante importante. Terceiro elemento a ser avaliado é a questão da persistência da comunicante anterior. A comunicante anterior, a gente vê que injetando contraste pela carótida interna direita, há um preenchimento retrógrado nessa fotografia do meio, de A1 do lado esquerdo. Eu estou dando importância, ênfase a isso, exatamente porque os outros dois casos que nós mostramos foram dois casos que foi tudo limpo, liso, sem nenhuma intercorrência. Mas a intenção aqui é a gente também mostrar o que não fazer ou como contornar certas situações. Então, esse aspecto da comunicante anterior pérvia e o enchimento retrógrado vai ser um elemento muito importante no contexto final. Outro elemento que devemos considerar, que é melhor visível no estudo da carótida interna esquerda, é o calibre da comunicante posterior do lado esquerdo. Então, aqui o vídeo, também a mesma rotina de sempre, a questão da abertura do vale silviano, a questão da microcirurgia, do conhecimento da microcirurgia, aqui a abertura da clinoide, da retirada da clinoide, a drilagem da clinoide, aqui nesse caso não precisou fazer uma retirada muito grande, porque ele tinha um componente grande intracraniano, era mais para termos a carótida, o segmento proximal da carótida, à mão, no caso da clipagem temporária da mesma. Então, é um aneurisma grande, estamos vendo a carótida interna, a clipagem temporária desta carótida, afastando aqui o nervo óptico e já sendo feita a primeira clipagem desse aneurisma, do colo do aneurisma. Era um colo largo, a coroideia aqui distal, livre, e aí a liberação da carótida. Então, como a gente invariavelmente faz, é a perfuração desse aneurisma para ver se ele está bem clipado. E o que a gente observa? Nós vimos que ele não estava clipado a contento.
Então, aí começou a brincadeira, vamos dizer dessa forma, né? Que agora já passou. Foi feita uma nova clipagem, porém, ainda havia preenchimento. Aí usou-se um novo clipe em baioneta. O clipe em baioneta é muito bom porque muitas vezes você não está vendo, sua mão às vezes está na frente e você permite que você tenha uma melhor visualização do campo cirúrgico. Então, aqui a gente vê que, ao tentar fazer-se a clipagem mais distal, começou a haver um sangramento entre o clipe e a própria carótida, ou seja, é tudo que aquilo que a gente não quer, é uma laceração da carótida. Então, nós ficamos tentando fazer essa clipagem justa colo, porém, essa carótida, ela rasgou. Na verdade, ela rasgou e, mesmo sendo feita uma clipagem proximal da carótida, havia fluxo. Por quê? Porque havia um fluxo retrógrado, tanto por A1 quanto pela comunicante posterior. Então, essa é a situação que muitas vezes a gente depara e a gente fica num estresse muito grande. Fundamental numa situação dessa, que eu sempre falo com todos os residentes lá, a gente não pode entrar em desespero. Você tem que tentar manter a calma, você tem que manter a calma. Se começar a passar o aspirador para todo lado, começar a clipar de qualquer jeito, você vai entrar numa situação sem solução. Então, manter a calma é vital para o paciente e, além de você também ser vítima, porque você não vai controlar seu estresse. Então, aqui, conforme a gente está vendo, essa é a briga permanente. A gente vê que a artéria está esgarçada, está rasgada, e mesmo com o trepen da carótida, havia sangramento. Por que havia sangramento? Porque o sangue vinha pela comunicante posterior. Então, a coroideia está mantendo livre. A gente vê que a cerebral média aqui, ela está cheia e foi feita uma nova clipagem e aí fomos lá identificar, isolar e liberar a comunicante posterior. Uma vez feito isso, foi feita uma clipagem proximal da carótida, distal da carótida e da comunicante posterior. Então, mesmo diante de todo esse sangramento, a gente mantendo a calma, a gente consegue identificar as estruturas, a gente consegue manter o campo limpo, que é fundamental, a gente consegue identificar as estruturas, a gente consegue preservar as estruturas. Vocês estão vendo que o terceiro nervo ali está livre, e ao fechamento do aneurisma. Então, aí é outra questão. A gente tem que ter vários clipes de vários tamanhos, e a vantagem que a gente vê, que eu particularmente vejo aqui, os clipes da Esculap, a gente tem N opções de clipes. Então, isso nos dá segurança e temos que ter toda uma gama de clipes. Aí já é a clipagem da comunicante posterior. Aí, uma vez que foi feita a clipagem da comunicante posterior, tiramos todos os outros clipes, o aneurisma foi esvaziado efetivamente e aí ficou o proximal distal. Como eu chamei a atenção lá no início, a cerebral anterior deste lado enchia retrogradamente. Então, nós estamos vendo aí o inventário, toda a cerebral média homolateral cheia, e no pós-operatório a gente vê que não houve dano nenhum. Esse paciente
evoluiu sem nenhum déficit, e aqui nós temos a anjo de controle. A anjo de controle que mostra a patência da comunicante anterior, o preenchimento retrógrado de A1, M1, todo o território da cerebral média e cerebral anterior, e a paciente evoluiu sem nenhum déficit, certo? Embora tenhamos passado um baita de um estresse. O que eu tinha para dizer é isso, agradeço uma vez mais, e, Feres, eu gostaria da sua avaliação aí dos seus pareceres. Primeiro, parabéns pelos casos, Emílio, muito bem ilustrativo. E eu acho que o ponto mais importante, que é o que eu sempre ouvi na minha vida e eu reproduzo, é isso que você falou quando você tem uma complicação intraoperatória. Acho que o cirurgião vascular, o principal do cirurgião vascular, é manter a calma, ou de qualquer neurocirurgião. Primeiro você manter a calma, porque se você perde a calma, você começa a tremer. E nós dependemos da estabilidade da mão. Então, você tem que manter a calma, colocar 2 aspiradores, identificar o ponto do sangramento. Uma vez identificado o ponto do sangramento, fazer uma clipagem temporária e aí sim, depois fazer a dissecção e clipagem do aneurisma. Ou, muitas vezes, quando ele não foi dissecado, fazer a dissecção, clipagem temporária e voltar para clipar. Então, eu achei muito bem ilustrativo. A outra coisa também que eu achei bem legal da sua explanação foi em relação a sempre visualizar a patência das comunicantes em 2 situações. Hoje eu vejo 90% dos bypasses que se façam por aí, quando complicam, procuram a gente, não precisavam ser feitos, porque tinha uma circulação colateral. Então, se faz um bypass, um procedimento técnico, mas a indicação não foi efetiva. E isso nós observamos um longo período aqui em São Paulo, quando eu comecei aqui em São Paulo, a gente fazia muito bypass e depois parou de fazer bypass porque não tinha indicação. É isso que o Emílio falou, você sempre tem que olhar as 2 comunicantes. Eu tive 2 casos semelhantes, igual ao do Emílio esse mês, um na Beneficência e um na Escola Paulista, e é isso que o Emílio falou, com a experiência você vai ganhando o tato. Então hoje eu sempre solto a profundidade do aneurisma e eu fecho todas as patências, eu furo o aneurisma, eu coloco o aspirador sugando o aneurisma e vou fechando as comunicantes, ou a carótida e a comunicante posterior. É isso que o Emílio fez para ter o sucesso do caso. Mas eu acho que o fundamental é isso, é você manter a calma para manter a dissecção. Se você perde a calma, você começa a perder Primeiro você perde a razão, né? Você começa a não ter o controle adequado e você começa a tremer. E nós dependemos da estabilidade da nossa mão. Então, parabéns. Parabéns pelos casos, Emília. É isso que eu tinha que comentar. E uma pergunta que eu tenho é quando você faz a opção por uma clipagem temporária? Quando você fala, eu preciso fazer uma clipagem temporária nesse caso? Eu acho que, anos atrás, eu tinha muito medo de fazer clipagem temporária. Hoje, particularmente, eu acho que a clipagem temporária, ela, na maioria das vezes, ela é muito bem-vinda, ela facilita muito o seu trabalho. Eu acho que a comunicante anterior, praticamente, nos aneurismas maiores, obviamente, né? E a gente sabe que você que trabalha em serviço público também, assim como eu, a gente, nos serviços públicos, a gente só pega casos complicados, são aqueles aneurismas gigantes, aqueles aneurismas complicados mesmo, em que você tem, invariavelmente, ou um ramo da cerebral média, ou um ramo da O2 de um lado e do outro, que sempre vai estar aderido ao bojo do aneurisma. E, como você salientou aí, eu acho que é fundamental a gente ver todas as artérias que chegam e saem daquele complexo. Então, e se você for fazer, isolar esse aneurisma, e você
não fizer uma clipagem temporária, você invariavelmente, em um determinado momento, esse aneurisma vai romper. E ele rompeu, ele vai te atrapalhar toda a dissecção, por mais que você tenha um autocontrole, né? E eu acho que hoje, você tendo uma expectativa que você vai conseguir fazer a dissecção desse aneurisma, uma clipagem temporária de 3 minutos, 2 minutos, porque às vezes você vai fazer essa clipagem temporária para um detalhe específico, você vai ficar 2 minutos, 1 minuto e meio, 3 minutos, que seja 5. Você solta, libera esse clipe temporário, então eu acho que é muito importante. Hoje eu não tenho medo de fazer de basilar, ou de carótida, ou de tronco de cerebral média, obviamente dentro dessa visão, né? Perfeito. Podemos começar minha parte, Marina? Então, eu agradeço mais uma vez o convite da Marina, da Margarete, de toda a Academia Esculap, porque eu agradeço, a gente tem que agradecer, porque nos tempos da endovascular, a microcirurgia, ela está cada vez mais viva. Então, principalmente nas cirurgias das malformações arteriovenosas, que é o que eu vejo que cura no final. E na cirurgia, como o Emílio mostrou nos aneurismas, no final, a cura mesmo é da microcirurgia. Como o Emílio falou, eu agradeço toda a minha equipe, seja a minha equipe que trabalha comigo, meus residentes, todo o suporte, os fellows, todo mundo que me ajuda no dia a dia. Agradeço tanto a Beneficência Portuguesa quanto a Unifesp por me dar todo o suporte do que eu preciso para desenvolver o meu trabalho. Então, aqui são os cursos. Por que é importante isso aí que eles estão fazendo e que nós temos? Porque a microcirurgia ela só vai permanecer viva e cada vez melhor se você fizer um treinamento, se você treinar, se você gastar tempo na combinação de anatomia com a técnica microcirúrgica. Isso eu ressalto em tudo que eu faço, em que eu falo. Isso seja durante o que eu vou mostrar hoje, que é o que eu reproduzo dentro da universidade, segunda, quarta-feira, terça-feira à noite, em classe de anatomia, microcirurgia e vascular. Então, seja alunos de faculdade, residência, fellows, cursos, mas para deixar a microcirurgia é a combinação da anatomia com a microcirurgia. Então, tudo que eu faço, nós não podemos esquecer que nós somos, em última análise, cirurgiões. E o cirurgião, o que o paciente espera do cirurgião? Que ele faça uma arte na sua cirurgia. Então, eu encaro a minha cirurgia, eu aprendi dessa forma, como uma arte. Então, é como um pintor pinta um quadro. Para mim, trabalhar no cérebro é como fazer uma pintura. E é isso que eu sempre aprendi com o Dr. Evandro, que a microcirurgia é uma pintura. E como o Emílio falou na aula dele sobre a espátula, eu sou fã da espátula. O problema é como você utiliza a espátula, como você utiliza qualquer material. Por isso que eu acho fundamental o treinamento em laboratório. Quem for para laboratório, quem desenvolver anatomia, sempre vai recrutar pacientes, se é esse o final. O resultado final sempre vai ser melhor. Então, aqueles que criticam espátula, que criticam o módulo instrumental, é porque muitas vezes tem dificuldade em utilizar os instrumentos. Então, eu sou fã da espátula, eu utilizo espátula, e o meu cérebro sai muito bem, agradece, porque a gente tem que saber utilizar o instrumento. E o instrumento é técnica microcirúrgica. Por isso que você tem que escolher o seu instrumental, escolher o seu armamentário antes de começar a cirurgia, não durante a cirurgia. Porque a falta de qualquer instrumental é responsabilidade do cirurgião. Então, eu vou mostrar um caso, paciente, isso aqui é o que nós reproduzimos toda semana dentro da universidade. É um paciente, 39 anos, feminino, agente de marketing, é uma paciente, ensino superior, natural e procedente de São Paulo, branca, e deu entrada com quadro de crise epilética. Ela apresentou uma história de crise epilética focal perceptível, hoje não é mais parcial, se fala focal, perceptível aos 27 anos. Em 2019, ela referiu um aumento das crises
principalmente durante o sono, caracterizada por perda da força motora em dimídio esquerdo, com melhora após um dia. Isso caracterizava a chamada paralisia de Todd no final das contas. Então, ela nega comorbidades, alergia, fazia uso de lamotrigina 200 mg ao dia e passou também a fazer uso de fenobarbital, só que ela apresentou uma hepatite medicamentosa. O exame físico normal, o exame neurológico também dessa paciente estava normal, só que hoje os neurologistas, sempre foi feito o exame neurológico baseado em força e sensibilidade e funções como visão, audição. Hoje nós temos também a avaliação neuropsicológica. Hoje tem a Dani, da minha equipe, que faz avaliação neuropsicológica. A maior especialidade, na realidade, dela é MAVE. O maior trabalho que tem hoje em neurocirurgia nosso é dela, em MAVE. E aí mostrou uma alteração cognitiva dessa paciente. Então, esse paciente, ele tem... Qual é o grande déficit do paciente? É um déficit cognitivo, é um déficit de memória. Então, baseado nisso, é um paciente que tem uma dificuldade na memória recente e começou a ter uma deterioração da memória recente. Com uma agente de marketing, então isso começou a prejudicar no desempenho funcional desse paciente. Então, baseado nisso, a hipótese diagnóstica nós vamos fazer, mas a parte técnica nós vamos entrar nos quiz. Então, como diagnóstico sindrômico, eu vou falar, veio uma síndrome epilética, é caracterizado o lobo frontal, principalmente crises noturnas, associado à parte motora, fala mais a favor de ser lobo frontal, e diagnóstico etiológico poderia ser aneurisma gigante, MAVE, cavernoma, tumor. Aí foi para uma angiografia, vou mostrar a angiografia para a gente fazer um quiz. Baseado e visualizando essa angiografia, aqui eu tenho um perfil da artéria carótida interna, nós estamos visualizando a artéria carótida interna em perfil, e nós sempre avaliamos, quando avaliamos uma malformação arteriovenosa, sempre que a gente avalia uma angiografia, a gente vai avaliar na fase precoce a angiografia, e nunca na unidos. Unidos, para nós, na realidade, não tem importância para o neurocirurgião. O que tem importância é o padrão de irrigação da artéria. É a artéria irrigando, deixa eu pôr o pointer aqui. É a artéria, é o local de irrigação, é o local da emergência dos vasos. Então, isso aqui é importante para nós. Por isso, a fase precoce ela é importante. O restante da angiografia, para nós, ele é importante em que aspecto? Para ver intensidade de fluxo, se é uma MAVE de baixo, médio, alto fluxo. Se eu injeto na carótida, imediatamente já aparece a veia de drenagem. MAVEs de alto fluxo. Se aparece unidos, médio fluxo. Se não aparece nada, baixo fluxo. Então, o importante para nós, no primeiro momento, é a fase precoce. Baseado nessa arteriografia aí, a gente poderia, o AP e o perfil, quem está irrigando essa malformação? Aqui olhando, ó, o AP, olhem novamente, aí quem está assistindo a aula, olha, eu não vou falar quem está irrigando, nós vamos fazer uma pergunta. Quem está irrigando essa malformação? Quais são as artérias que irrigam essa malformação? Aqui o sistema carotídeo externo, na malformação. Aqui o sistema vértebro-basilar, o AP, o perfil. Mas qual a irrigação dessa lesão? Eu tenho 15 segundos para vocês votarem. Quais as artérias que estão irrigando essa malformação? Vamos lá. Vamos lá, votem, por favor, vamos votar. E tem que ser rápido, por causa do tempo. Tem que votar. Vota aí. Não vão me aparecer com um votante, 2 votantes. O interessante é vocês olharem. É 1, 2, 3 ou 4. Quem está nessa malformação? Quem irriga essa malformação? Quais são as artérias que fazem parte dessa malformação? Isso é extremamente importante quando você olha uma arteriografia. Quando você olha uma arteriografia, qual é a posição dos vasos? O que significa 1? O que significa 2, 3, 4? Isso, muitas vezes, nós não sabemos o que significa. Por que é 1 do lado da M, do A, do P? Então, 20 segundos para encerrar.
5 segundos para encerrar. Então, vamos lá. Se 2 votaram, qual é que eu vou votar? Quiz encerrado, o que deu aí? Quem ganhou foi a resposta número 2. 54% das pessoas votaram na resposta número 2. E está correta. Por que está correta? Então, quando nós avaliamos essa arteriografia aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos a cerebral anterior e a cerebral média. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui, ó, é do lado contralateral. Isso aqui é A1 contralateral. Então, aqui, ó, A1. Então, essa malformação arteriovenosa, se vocês olharem, ela é irrigada tanto por M1 e A1. Então, ela apresenta A1 e M1. O que caracteriza? Toda vez que você coloca 1 num vaso, esse 1 representa o quê? Que eu tenho perfurante. Então, A1, lentículo estriadas mediais. M1, lentículo estriadas laterais. P1, tálamo perfurantes posteriores. Então, toda vez que você coloca 1 na frente, indica que esse vaso, o principal desse vaso é a emissão de perfurantes. Então, ela é irrigada por A1, M1. Se ela é irrigada por A1 e M1, isso me representa o quê? Que eu tenho o quê? Que ela está na substância perfurada anterior. Essa malformação tem irrigação, tem uma parte dela na substância perfurada anterior. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma irrigação contralateral. Se eu tenho irrigação contralateral, isso me faz ter o quê? Quando eu roubo o fluxo do outro sistema. Se eu roubo o fluxo do outro sistema, isso me indica que a malformação do lado direito, a malformação é de alto fluxo. Do lado direito, rouba muito. Então, eu preciso da suplência do outro lado. E se vocês olharem, o território de A1 contralateral, o território de A1, ele é irrigado por A1 contralateral, pela carótida contralateral. Isso me indica o quê? Piora o prognóstico, piora o risco de ruptura, piora. Por quê? Porque eu tenho 2 sistemas de alto fluxo. E aumenta o risco do quê? De formação de aneurisma cerebral. Seja na carótida ipsilateral, seja na carótida contralateral. Então, sempre eu vou buscar aneurismas da comunicante anterior nesse sistema. Baseado nisso, então tem A1, M1 e A2. Por que A2? Nós temos aqui quais são os ramos. A2, eu tenho o ramo lentículo estriado, que é a artéria lentículo estriada medial distal, que é 80% das vezes ela é ramo de A2. Que é a recorrente de Reubner. Só que eu também tenho vasos corticais, que são ramos de A2, que é a fronto-orbital medial e a frontopolar. Então, quem irriga essa malformação? M1. M1 tem ramo cortical? Tem ramo cortical. Quais são os ramos cortical? Pode ser um cal, temporopolar, temporal anterior, que são ramos da parede anterior da cerebral média. Então, e A2 tem ramo cortical? Tem. Fronto orbital, fronto polar. Então, quem irriga essa malformação? A1, M1, A2. M1, A1 e A2. E vamos lá, então. Então, o que nós temos aqui? Quem irriga essa lesão? Quem agora observe a drenagem dessa lesão? Quem drena essa lesão? Se vocês olharem aqui, ó, quem drena essa lesão? Ó, o perfil. Observem o perfil. Agora vocês observem o AP. Baseado nisso, votem agora. Quem drena essa lesão? É a veia basal de Rosenthal, veia cerebral média superficial. Vamos lá, votem por causa do tempo. Vamos lá, vamos ter jogo do Corinthians hoje. Vamos lá. Tem veia basal de Rosenthal, veia cerebral média superficial, veia cerebral interna. Quem drena essa lesão? Isso é anatomia, MAVE é anatomia. MAVE, o que é MAVE? É um enovelado de vasos anormais que se interpõe entre artéria e veia sem a presença de capilar. A MAVE é a estrutura mais desorganizada, porém totalmente organizada. Ela se mostra como desorganizada, mas ela é totalmente organizada.
Ela respeita totalmente a anatomia de uma estrutura. 5 segundos? 10, vamos lá. Quem... Tá bom. Quem ganhou? Vamos lá. O maior, olha só, vocês veem, isso vocês têm que prestar atenção. 45% votou em veia basal de Rosenthal. A veia basal de Rosenthal, ela é a drenagem dessa malformação. Não vou falar localização ainda. Ela é a drenagem única dessa malformação. E eu tenho, o que significa sistema de drenagem profundo? Sistema de drenagem profundo significa o quê? Que eu tenho um único ponto de drenagem, que é o seio reto, que é a veia cerebral magna, que é a veia de Galeno terminando o seio reto. Então, a parte de baixo, veia basal de Rosenthal. A parte de cima, veias cerebrais internas, que vão drenar quem? A região dos núcleos da base. Então, quando você fala núcleos da base, é um equilíbrio entre basal de Rosenthal e veia cerebral interna. Isso significa drenagem profunda, porque o risco de ruptura em uma drenagem profunda é maior que na drenagem superficial. Porque a drenagem superficial tem vários pontos de escape. A drenagem profunda tem um único ponto de escape. E ela depende do equilíbrio entre a basal de Rosenthal e a veia cerebral interna. Por isso, alguns pacientes infartam, por isso, uns pacientes incham e outros não acontecem nada. Então, o que nós temos aqui? E isso, o que nós temos que aumenta o risco de ruptura aqui? O sistema, eu tenho vários aneurismas venosos. Então, eu tenho aneurismas venosos associados. Então, a veia basal de Rosenthal, a veia cerebral de Galeno, ou o seio reto, está com dificuldade de drenar essa MAVE. Por isso, o paciente começou a piorar. Ele começou a ter crise convulsiva. Aí vem os neurologistas. Não, vamos dar anticonvulsiva. Não, vamos tratar a MAVE. Só que a MAVE tem que ser tratada por grupos multidisciplinares e não por isolados. Senão, o Aruba fica melhor que o tratamento da MAVE. Então, a drenagem da lesão é a basal de Rosenthal, é drenagem profunda. Não tem drenagem superficial. E quem forma a basal de Rosenthal? Veia cerebral média profunda, que recebe as veias insulares. Eu vou mostrar. Insulares. A veia cerebral média profunda com a cerebral anterior. Recebe insulares, olfatória, estriadas inferiores, que vão formar o segmento estriado. Depois, veia... Depois você começa que forma o segmento estriado da veia basal de Rosenthal. E aí depois nós vamos ver a veia lateral mesencefálica, que divide segmento peduncular, veia peduncular, que depois forma o segmento peduncular anterior, até a veia ventricular inferior, que daí da veia ventricular inferior para trás vai ter o segmento peduncular posterior da basal de Rosenthal. Então, o que nós temos aí? Baseado nisso, irrigação de A1, M1, A1, A2 e drenagem pela basal de Rosenthal, qual é o local dessa MAVE? É isso o exercício que vocês têm que fazer, pela angiografia e não pela ressonância. Votem agora, onde está essa MAVE? Está no lobo da ínsula, no lobo temporal medial, na área septal, no central core? Onde está essa malformação arteriovenosa? Vamos lá. Vamos lá, vamos votando. Então, onde está essa MAVE, que é irrigada? A1, M1, que são lentículas estriadas. A2, que tem lentícula estriada e artérias corticais. Quais são as corticais de A2? Fronto orbital medial, fronto polar. E é drenada pela veia basal de Rosenthal, que é formado pela junção da veia cerebral anterior com a veia cerebral média profunda, formando o segmento estriado, que recebe a veia peduncular, que aí separa dali para trás segmento peduncular anterior,
que recebe a veia ventricular inferior, dali para trás segmento peduncular posterior, que vai terminar na veia cerebral magna. Pode até terminar na veia cerebral interna, mas a maior parte termina na cerebral magna. Quem ganhou? Vamos lá. Então, ó, maior parte, 45, área septal. 35, lobo temporal medial. Aí nós temos que ver qual é a diferença. Agora nós vamos mostrar o quê? Agora nós vamos para a ressonância aqui. Eu vou mostrar a ressonância, nós vamos estudar anatomia. Então, o que nós temos aqui? Superfície basal do frontal, giro reto. Só que o giro reto, para nós, ele me informa o quê? Substância perfurada anterior. Se eu tenho A1 e eu tenho M1, isso está me indicando que essa malformação tem comprometimento de quem? Da substância perfurada anterior. Substância perfurada anterior são as artérias do quê? Lentículo estriadas, que vão irrigar quem? Os núcleos da base. Toda vez que uma MAV ela recebe núcleos da base, lentículo estriadas, eu tenho comprometimento dos núcleos da base. Eu tenho envolvimento dos núcleos da base. Só que eu estou envolvendo o giro reto. Por isso A2, por isso fronto orbital, fronto polar. Superfície inferior do frontal, por isso fronto orbital medial. Então, o que isso me significa? Que essa malformação, ela abrange a parte inferior do caudado e do putamen, como vocês estão vendo aqui. Se ela envolve giro reto na superfície basal e medial. É um giro que se comunica duas superfícies. Quais são os giros que comunicam duas superfícies? Giro reto, giro parahipocampal, giro temporal inferior. Eles comunicam duas superfícies. Então, eu posso aspirar uma superfície. O giro reto na superfície basal, giro inferior na superfície medial. É por isso que nos aneurismas de comunicante anterior a gente aspira o giro reto. Para quê? Para comunicar a superfície basal com a superfície medial. Então, aqui eu vou ter quem? Se eu tenho substância perfurada anterior e tem envolvimento da superfície basal do frontal, então isso aqui é a área septal. Quem forma a área septal que nós vamos ver? Então, olhando aqui, ó, para a visão inferior, drenagem pela veia basal de Rosenthal. Então, parte posterior à superfície basal do frontal. Lobo temporal medial. São drenados por quê? Em núcleos da base, veia basal de Rosenthal. Parte inferior dos núcleos da base, veia basal de Rosenthal. Então, é isso que a gente tem aqui, ó. Então, ó, nós vamos ver, agora nós vamos estudar, ó. A área subcalosa e giro para terminar. Então, isso aqui é a área septal, que é uma zona eloquente para cavernomas. Eloquente não, uma zona comum para cavernomas. Mês passado eu peguei tanto MAV quanto cavernoma dessa área. Então, qual o grau dessa lesão de Spätzle-Martin? Vamos lá. Quais são as opções? 1, 2, 3, 4 ou 5? Vamos lá. Votem. Vota aí, moçada. Vamos votar. Vota aí. Vamos votar. Vamos votar. Se vota rápido, acaba rápido. Se demora para votar, demora para acabar. Vamos lá. Vamos votar. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que indica a classificação de Spätzle? Todo mundo fala, a classificação de Spätzle-Martin para indicar tratamento. Não, é risco de cirurgia. Até a classificação do Dr. Evandro é melhor ainda, porque o grande problema das malformações, eu vou falar, primeiro tem que falar o grau aí, encerrada a votação. Vai, vamos lá. Quem vai, Tarcísio? Quem ganhou? 50% votou na opção número 3, que é a correta. Então, uma malformação entre 3 e 6. Mas o que chama atenção nas classificações, aqui é o tamanho nessa malformação e a drenagem profunda. Na classificação do Spätzle-Martin, ele não é uma área eloquente, mas é um grau 3. Na classificação do Dr. Evandro, ele é um grau 3, por quê? Porque ele pertence ao lobo límbico. E ele seria um 3B.
Porque a área septal é lobo límbico, por isso ela começou a perder a memória. Porque se nós notarmos o giro denteado, como eu vou mostrar, o giro denteado ele faz o quê? O giro fasciolar, indúzio grísio, estria longitudinal medial, lateral, termina onde? Na área septal. E da área septal saem fibras para o hipotálamo e para o fórnix. Para o hipotálamo. Assim como do hipocampo sai o quê? Perna do fórnix, corpo do fórnix, perna do fórnix, corpo do fórnix, coluna do fórnix. Vai para quem? Para os corpos mamilares. Então, se nós notarmos, e o fórnix também, 20% dos fórnix passa anterior à comissura rostral. Então, você tem duas vias de chegada no hipotálamo, seja pelo indúzio grísio, estrias longitudinais, pelo giro fasciolar, seja pelo hipocampo, que vão ser relacionados à memória. Então, a área septal também está relacionada à memória. Por isso, ela começou a ter um comprometimento da memória. Então, sempre aí entra também a parte de aneurismas. Por isso que aneurismas da comunicante anterior, voltados para trás, são piores. Porque você tem ramos hipotalâmicos que se originam da parede posterior da comunicante anterior. E aí o indivíduo ele tem o comprometimento da coluna do fórnix. Memória recente, não a memória antiga, memória recente. Por isso, essa via, o sistema límbico, relaciona as emoções ao centro neurovegetativo do nosso organismo, que é o hipotálamo. Então, MAVES grau 1, eu vou ver aqui, a nossa conduta é assim que eu aprendi, é assim que eu encaro. Grau 1 e 2 é microcirurgia. Até hoje, a microcirurgia, o resultado é melhor que qualquer outra técnica. É melhor. Então, as outras técnicas têm que falar da cirurgia também. Não sou só eu que tenho que falar que existe outras técnicas, têm que falar que existe microcirurgia. E no aneurisma também. Porque o que eu estou operando de aneurisma embolizado aí, e com cheio de catéter na cabeça, não é brincadeira. Então, a microcirurgia ainda é melhor. Os neurologistas têm que falar também que existe. Não sou só eu que tenho que falar que existe outra técnica. Grau 3, aí que depende, as grandes, com drenagem superficial, embolização mais cirurgia. 3B, que é o caso dessa aí. Só que até nós encaramos essa aí como um grau 4 no começo. Por isso eu optei por quê? Vamos lá que eu vou passar o próximo slide. E aí a outra opção seria a radiocirurgia, que são as malformações do centro-core, com algumas exceções. MAVES de ínsula, dos fingers da ínsula, cabeça do caudado, superfície do tálamo, isso aí é microcirurgia, porque a gente cura. E eu estou pegando muita complicação também de radiocirurgia. E grau 4 hoje, 5 eu não faço mais tratamento conservador. Primeira opção das 4 é embolização, depois pode ser radiocirurgia, embolização, radiocirurgia e cirurgia, ou embolização e depois cirurgia. Então vamos lá, qual é o melhor tratamento dessa lesão? Baseado no tamanho, aqui ó, tinha um tamanho, ela ganhou grau 3 pelo tamanho, não foi pela área eloquente na classificação de Spetzler, e pela drenagem profunda. E na classificação do Dr. Evandro foi pela localização, que nós classificamos o sistema límbico como área eloquente, porque hoje dá déficit no doente. Dá déficit no doente. Então, vamos lá, roda a enquete aí. Qual que é o tratamento de escolha para essa MAVE? Microcirurgia isolada, tratamento endovascular isolado, endovascular seguido por microcirurgia, radiocirurgia ou conservador. Lembrando que a gente tem uma reunião multidisciplinar. E cada caso nós encaramos como a gente discute de forma multidisciplinar. Neurocirurgia, neuroradiologia, radiocirurgia, neuroradiologia intervencionista e neurologia vascular. Nós temos uma reunião toda quarta-feira, às 8 da manhã. Então vamos lá. Tarcísio, quem que ganhou? Isso, 68%. Isso, tratamento endovascular seguido por microcirurgia foi essa opção que eu fiz. Antigamente até eu fazia, porque veio a segunda opção, microcirurgia isolada. Eu também já fiz microcirurgia isolada,
mas eu fiz tratamento endovascular seguido por microcirurgia. Só que aí tem um porém também. Então, vamos lá. Quem irriga? Substância perfurada anterior. Então, onde está? Isso aqui está comprometendo a MAVE. Esse é o problema dessa cirurgia. Eu tenho irrigação da MAVE pelas lentículas estriadas. Então, eu tenho que avaliar o quê? Se essa lentícula estriada ela passa pela MAVE ou ela termina na MAVE. A MAVE não tem área eloquente. A gente tem que, quem eu opero MAVE, eu chego a operar 8 MAVEs por mês. Eu não trato por ano. Hoje eu operei MAVE, depois da manhã eu opero MAVE. Eu opero MAVE toda semana praticamente. Quando eu não opero MAVE, porque eu não estou afim de operar aquela semana. Então hoje é difícil eu operar menos de 5 MAVEs por mês. Então isso aqui, MAVE não tem área eloquente. O que você tem para a MAVE são vasos eloquentes. Vasos que passam pela MAVE e terminam numa área eloquente. Aí você agrega déficit para esse paciente. Então, vamos lá. Aí nós temos o quê? Substância perfurada anterior, lentícula estriada. Então, a MAVE envolve substância perfurada anterior, superfície inferior do frontal, giro reto, área septal. Então, baseado aqui, nós vamos ver como nós dissecamos um vaso, a cerebral média, pela superfície anterior. Por quê? Porque não há lentícula estriada, não há ramos. Quando eu tenho ramos pela superfície anterior da cerebral média, são ramos o quê? Precoces, que vão ou por córtex temporal ou por córtex frontal antes da bifurcação. Você pode coagular e cortar, não tem problema. A mesma coisa pela cerebral anterior. Eu sempre disseco pela superfície anterior. Por quê? Porque não tem ramo. Não tem ramo. Então é isso aqui, o eixo da malformação aqui, nós vamos ver do límen da ínsula a fissura interhemisférica. Então aqui, ó, comissura rostral. A cirurgia é na frente da comissura rostral, nessa área aqui, que é a área septal. O que é a área septal para nós? Externamente, eu tenho o quê? Sulco subcaloso anterior, sulco posterior, área subcalosa, giro paraterminal. Externamente, o limite superior é rostro do corpo caloso. Limite posterior, lâmina terminalis. Limite inferior, substância perfurada anterior. Aí nós vamos ter o quê? Olha o limite superior aqui, rostro do corpo caloso. Aí o núcleo accumbens, o que é? É o núcleo accumbens, a parte interna da área septal, que é a junção do putame, da cabeça do caudal com o putamen. É o local onde você tem a falha da cápsula interna. E você olha, aqui é a entrada das lentículas estriadas aqui. Aqui eu vejo a comissura rostral anterior, ela entra na frente da comissura rostral anterior. Então a cirurgia, ela vai pegar o quê? Qual é o limite superior da parte interna? Ramo anterior da cápsula interna. Para que serve o ramo anterior? Para nada. Não serve para nada. Eu posso tirar. E a drenagem, isso aqui. Veia basal de Rosenthal. Isso aqui é o segmento estriado, que é formado por quem? Veia cerebral média profunda se une com a veia cerebral anterior. Recebe a veia olfatória e as veias estriadas inferiores. Então, esse aqui é o segmento estriado da basal de Rosenthal. Recebendo a veia peduncular, segmento peduncular anterior. Aqui ela recebe a veia ventricular inferior, segmento peduncular posterior da basal de Rosenthal, que é a drenagem. Olha a união aqui, veia cerebral média profunda, aqui se une com a veia cerebral anterior, formando o segmento estriado. Recebe a veia peduncular anterior e aqui forma o segmento peduncular da basal de Rosenthal. Então, parte posterior da superfície basal do frontal, lobo temporal medial, toda essa superfície inferior, drenagem profunda que vai terminar na veia cerebral magna e seio reto. Então, eu vou passar rápido por causa do tempo aqui. Então, limite lateral, quem que é? O límen da ínsula, que é o limite. Então, foi optado pela embolização. Só que a embolização, você tem que embolizar como? É parte profunda, não é parte superficial. Aqui, o embolizador teria que embolizar a parte profunda. A única coisa que ele não embolizou foi a lentícula estriada, que é o pior. Só que a lentícula estriada, ela apresenta um ramo que termina na MAVE, e um ramo, ó, que sai aqui, ó, que não termina na MAVE, ó. Então, é isso que eu preciso diferenciar. Outro ramo aqui, ó, que não vai para a MAVE. Então, aí é que entra todo o arsenal cirúrgico. Então, embolizou, próximo passo é a cirurgia. Então, tem a MAVE aqui, tem aneurismas venosos, o risco de sangramento é alto, aqui está a ressonância.
Então, como eu planejo aqui perfusão, tudo, as angiografias, está aqui. Agora eu faço a opção pela cirurgia. Então, a drenagem profunda, eu tenho vários aneurismas venosos. Então, o princípio da MAV é isso aqui. Eu tenho esse nidus com uma veia de drenagem arterializada. O final eu tenho que ser isso aqui. A veia de drenagem tem que estar negra. Isso significa que eu acabei com a MAV. Então, para operar essa MAV, o que eu preciso? Potencial evocado, eu preciso de monitorização. Por quê? Porque eu vou fazer clipagens temporárias, eu vou fechar vasos. Então, eu vou fazer testes temporários. Então, eu preciso do potencial evocado. Então, aqui, ó, potencial, eu não posso operar essa MAV, eu não tenho o direito de operar essa MAV sem um potencial evocado. Próximo passo, o que é? Eu tenho condições de operar essa MAV? Então, eu tenho que ter ido em laboratório, treinado. Próximo passo, instrumental cirúrgico. Ah, mas instrumental cirúrgico é de vital. Como? Você precisa aprender. Se a gente vê, 90% das pessoas têm dificuldade em usar instrumental. O que você baseia no instrumental? Isso eu sempre aprendi isso. A sua mão tem que ficar fixa na cabeça. Por isso a craniotomia ela é importante. A craniotomia ela é importante, ela é 50% da sua cirurgia. Quando o pessoal fala essas mini, essas coisas aí, ninguém me chama para discutir porque sabe que perde. Porque não existe, é falta de literatura. E quando um cego, um rei fala numa terra de cegos, vira verdade. Então, como você faz a craniotomia? Você apoia a superfície medial da sua mão. Isso é a sua craniotomia. Porque o que varia é o comprimento do instrumento. Por isso, você tem instrumentos de vários comprimentos. Para que serve o instrumento de vários comprimentos? Para a sua mão ficar fixa. Por isso, não adianta você comprar um bipolar longo. Cada etapa da cirurgia, você tem que ter um comprimento do instrumento. Isso é técnica microcirúrgica. Então, sua mão tem que ficar fixa no crânio. Por isso, se você tem dificuldade em entender, você pega uma craniectomia descompressiva e tenta operar. É muito mais difícil, porque você não tem onde apoiar sua mão. Então, as minhas craniotomias, e quando eu fazia para o Dr. Evandro, é sempre baseado no apoio da mão. E o que muda é o comprimento do instrumento. É a mesma coisa, quando você fala tesoura reta e baioneta, significa o quê? A reta é até a dura mater. A partir daí, a baioneta. Para se adaptar ao quê? Às curvaturas cerebrais. Então, é isso que nós temos que pensar. E aí, você tem que ter arsenais de clipe para quê? O que o Emílio falou. Ah, a gente precisa de clipe. Nós não podemos, não começamos uma cirurgia sem 2 baterias. Quem tem um, não tem nenhum. E para nós, agora em MAV, você pode usar clipes temporários e pode ter o clipe definitivo que eu vou falar para vocês. Só que o que é importante aqui é saber uma coisa. Qual é a diferença da MAV? Eu uso ponteiras de 1 milímetro e 0,7 milímetro. Na MAV, eu uso de 0,7 milímetros. Qual é a diferença da MAV? Por que você emboliza a parte profunda e não a superficial? Porque a MAV é uma doença dinâmica. Eu vou falar aqui, tem um microscópio, hoje nós temos um dos melhores microscópios do mundo, na Unifesp e na BP. Então, a gente injeta tanto o glow quanto a indocianina, né? Você injeta a indocianina, nós temos a visualização em tempo real, dentro, você ficando no microscópio, aqui. Então, o que nós fazemos aqui, ó? Preciso liberar aqui para correr o vídeo. Então, o que nós temos em tempo real aqui? Nós temos o que aqui? Aqui, ó, como a gente disseca isso aqui, ó. A MAV, você vai o quê? Primeiro passo de uma MAV, eu estou pondo bem rápido aqui por causa do tempo, é você se manter no plano aracnoideu. Se você perde o plano, você entra no nidus. Se você entra no nidus, você promove um sangramento. Se você promove um sangramento, você tem o quê? Se você promove um sangramento, o sangue ele ocupa os espaços anatômicos. Se ele ocupa os espaços anatômicos, você acaba por entrar aonde? Você acaba por entrar no tecido normal. E aí você promove um déficit no paciente. Então é isso que nós temos que fazer. Então é sempre se manter no plano aracnoideu. E é isso que eu faço na MAV. Deixa eu ver aqui, ó.
Aqui, lá deu. Então, eu vou circundando, eu vou esqueletizando a MAVE. E depende do vaso, você pode diminuir o fluxo de sangue. Aí você usa clipes temporários. E eu uso principalmente até em veia. Aqui eu usei para cortar a artéria, um tronco que estava irrigando, e você vê, quando você põe o clipe temporário, você nota a diminuição de fluxo no sistema de drenagem. Então, te facilita a coagulação e corte. Geralmente, eu não deixo clipes na malformação arteriovenosa. Só quando eu vejo, quando eu aumento a pressão e corre o risco de romper o vaso. Aí eu deixo o clipe na artéria. Então, aqui, ó, o ponto final da dissecção, então eu vou circundando a malformação. E sempre trabalhando em círculo, por quê? Porque eu vou deslocando. O fluxo de sangue, ele vai deslocando. Por isso que embolizar a MAVE na superficial é crime. Você tem que embolizar a parte profunda, você não emboliza. Por quê? Porque senão você desloca o fluxo para a parte profunda. E você aumenta o poder dos vasos da parte da profundidade. Sempre que você está dissecando uma malformação, o começo da malformação, o paciente está com um estado de sangue, com a concentração de sanguínea elevada, que facilita a sua coagulação. À medida que vai passando o tempo da sua cirurgia, por isso que é importante dar sangue, não soro. Porque o sangue permite a coagulação do bipolar. O soro, ele dificulta a coagulação do bipolar. E quando você desloca, você tira a MAVE da parte superficial e desloca o fluxo da periferia, da superfície para a profundidade, você aumenta o poder de fogo, principalmente de vasos perfurantes e coroideus. E esses vasos que são os chamados red heavies, no final da cirurgia, por quê? Porque você deslocou todo o fluxo para eles. E você está no final da cirurgia. E o paciente está com poder, o sangue já está aguado, está diluído. E você tem dificuldade em coagular. Então, você aumentou o poder de fogo da MAVE. Por isso, você tem que planejar sua malformação. E aí, nós temos o quê? Então, pelo tempo, eu vou passando aqui. Então, aqui é a craniotomia fronto-órbito-zigomática. Por que a órbito-zigomática? A órbito-zigomática ela é indicada só numa circunstância. Isso eu discuto com todo mundo. Quando você necessita estender a cabeça. À medida que eu estendo a cabeça, eu coloco o teto da órbita no meu campo operatório. Se eu coloco o teto da órbita no meu campo operatório, eu tenho que tirar. Quando eu coloco? Quando eu tenho que visualizar de baixo para cima. Aí eu estendo superfície basal do frontal, assoalho do terceiro ventrículo, patologias que se projetam por sobre o quiasma óptico, aneurisma da comunicante anterior voltado para frente, para cima, para trás, patologias que deslocam o piso do terceiro ventrículo até o forame de Monro, aneurismas da bifurcação alta da basilar, quando eu olho de baixo para cima, quando eu tenho que estender a cabeça. Isso é uma órbito zigomática. Craniotomia é arte. Isso é o objetivo da órbito zigomática. Então, o que nós vamos tratar nessa malformação aqui? Então, vou passar aqui, os exames era aquilo lá, tal. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Então, foi feita uma craniotomia órbito zigomática. Então, aqui, ó, você vê, as veias de drenagem estão negras. A veia cerebral média superficial está negra. E a MAVE, quando ela tem o componente superficial, quando você quer uma órbito zigomática, eu quero ampliar o paciente, eu quero ampliar o estado do paciente. Está rodando? Quando eu quero ampliar o espaço, eu posso ampliar de algumas formas. Está rodando ou não está rodando? Vou voltar aqui, ó. Quê? Então, vamos ver se roda aqui. Quando eu amplio o estado do paciente, eu amplio o espaço, eu posso ampliar o espaço entre a dura e o cérebro. Eu posso ampliar através da dura mater como? Tirando o osso. Então, eu aumento. Por isso que eu retifico o osso. A craniotomia pteronal, o ápice é o quê? É a tirada do osso, que é a órbito zigomática. Qual é a outra forma de afastar o cérebro? É tirar o quelícor. Eu afasto o cérebro da dura mater. A outra forma é você tirar parênquima. Não está rodando isso aqui? Ou está muito alto? Não está rodando? Está pesado isso aqui? Não está rodando? Ai, Deus do céu. Aqui está rodando. Por que não está rodando o vídeo? Vamos ver se roda o vídeo, né?
Está esquentando aqui. Está funcionando ou não? Não, parou também. Tá, eu não estou vendo aqui. Está funcionando o vídeo? Eu vou passando aqui, ó, sei lá. Eu vou passando aqui. Ó. Então eu vou abrindo a sorteio. Eu estou passando aqui para... Então falando que está parando o vídeo, sei lá. Parou? Peraí. Tá bom. Peraí, só um minutinho. Então, eu vou passando por aqui. Eu acho que por aqui dá. Vamos ver. Acho que esquentou aqui. Tá rodando ou não? Agora sim? Então vamos lá. Então agora, eu sei por causa do tempo está estourado, mas agora está rodando. Aqui eu acho que esquentou, está muito pesado. Isso aqui é um vídeo 3D que transformou em 2D. Então, o primeiro passo é abrir a fissura silviana. Você tem que pôr a espátula, é como uma obra de arte, você vai pondo espátula. E aí você vai tendo o que na espátula? Você vai deslocando. Você tem que pôr para afastar o cérebro, é saber colocar e não machucar o cérebro. Aí nós temos o que aqui, ó? Você tem o nervo óptico, você tem embaixo a carótida interna. Então eu vou soltando, aí eu vou injetando a indocianina e vou vendo o fluxo da MAVE. Uma das coisas que a paciente se queixava era de diminuição da acuidade visual. Quando você, depois nós vamos ver, ó, você vê que o nervo óptico ele não capta contraste. O nervo óptico não está captando contraste. Então, ele está sendo recrutado pela malformação arteriovenosa. A MAVE recruta o vaso. Recruta o sangue. Então, por isso, uma das coisas que... a diminuição da acuidade visual. Então, nós temos o que aqui? Aí nós vamos passando aqui, eu vou passando mais rápido aqui. Está difícil aqui, não está rodando, meu. Acho que está muito pesado. Então, o primeiro... não está rodando, né? Peraí, vamos ver aqui. Acho que travou tudo aqui. Não está rodando? Pega aí, só um minutinho, vou pegar um... Aqui, acho que não está mais agora. Então, o que acontece? Você vai abrindo a fissura silviana. Eu vou abrindo a fissura silviana. E aí vou identificar quem? A artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior. Ele está com dificuldade de rodar, acho que, não sei porquê. Essa aqui, vai dar uma rodada aí. Infelizmente, é muito pesado, é um vídeo 3D e tal. Então, vocês podem ver depois no Neurosurgery, que vai sair no Neurosurgery esse vídeo. Então, o que acontece? Eu disseco a malformação arteriovenosa, eu abro a fissura silviana, disseco a malformação arteriovenosa. O interessante disso aí, o que era ver nessa... é o isolamento de M1A1. Depois, eu disseco tudo M1A1, faço o controle com a injeção de indocianina. A partir daí, eu começo a retirar. Então, aí eu estou tirando os ramos corticais. E o que eu começo a ver? Um aneurisma da comunicante anterior. Então, se nós olharmos aí, agora começa a ver um aneurisma da comunicante anterior. Eu nem vou pôr aí para não vai que vai parar o vídeo. Então, agora, tudo que é cortical, eu começo a tirar. Tudo que é ramo fronto-orbital, fronto-polar, que vão para a septal, eu começo a tirar. E depois eu vou para a parede posterior de quem? De A1M1. Esse é o final do jogo. Só que aí eu preciso fazer teste, aí que eu preciso ter clipe temporário, aí que eu preciso ter um bom microscópio com injeção de indocianina, que eu preciso ter tudo. Então, nesse final é que eu vou utilizar as estruturas. Então, agora aqui, ó, infelizmente está com dificuldade de rodar. Mas vai lá, vamos ver se chega na parte que eu queria. Então, aqui, ó, eu estou secando, aí você tem a parte embolizada, foi embolizado com ônix, você tem 3 tipos de embolização, cola, ônix e o fio. O melhor de todos, acho que para dissecar, que cria um plano de secção é o ônix. Eu peço desculpa pelo tempo aí que eu estou passando demais. Você vê um aneurisma venoso, você vê a injeção de indocianina, é simplesmente para ver fluxo, a injeção de indocianina. Eu só queria mostrar, eu não estou passando para ver a parte da lentícula estriada, que eu acho que é o mais interessante de tudo. Então, aqui eu vejo as estruturas. O próximo passo é agora, eu estou retirando o aneurisma venoso.
estou soltando a parte venosa da malformação, você tem os aneurismas venosos. Agora eu estou retirando a malformação. Agora você tem a lentícula estriada. A partir daqui, eu vou fazer uma clipagem temporária, aí que eu uso os clipes temporários, que é de vital importância. A presença. Eu vou fazer a injeção da endocianina agora. Dando a endocianina, eu vejo que com potencial de ação, que não está caindo o potencial. Amável. Então, você usar a ação do microscópio, do potencial e do instrumental. E agora eu uso o Doppler para avaliar. Eu faço sempre a contrário, um adiciona o outro. Então aqui eu tenho as lentículas estriadas. Então agora eu sei que toda essa porção da lentícula estriada, ela é o quê? Terminal. Então eu vou coagular e cortar. Então ponto final. Então eu estou dizendo o quê? Que substância perfurante anterior, ela é o que é cirúrgica. Agora acabou aquele negócio, substância perfurante tem que ver. É o término do vaso. É vaso de passagem. Isso é o mais importante. Agora nós temos esse aneurisma da comunicante anterior, que é aquilo que o Emílio falou. O aneurisma é aumento de fluxo. O fluxo gera aneurisma cerebral. É a mesma coisa no caso do aneurisma. Fechou a carótida ali, você pode aumentar o fluxo e pode ser um gerador de aneurismas daqui a uns anos. Pode ser um gerador de aneurismas. Então o paciente precisa de um controle para o resto da vida, porque ele pode ser um futuro gerador de aneurismas. Então aqui, ó, nós temos a malformação, eu vou passar aqui, a clipagem do aneurisma, aqui o controle final, você vê a ressecção completa da malformação, eu vou passar aqui. Na angiografia, você vê os vasos perfurantes, aqui ó, a ressecção, a oftálmica voltou a encher. Você vê que você não tem a irrigação contralateral mais da malformação. Então isso aqui, ó, da malformação arteriovenosa, aqui, ó. Então, o que eu quero mostrar? Que cabeça do caudado, ramo anterior da cápsula interna não é importante. E dá para se operar. Olha o retorno das lentículas estriadas. Voltaram todas. As artérias lentículas estriadas voltaram todas. Olha aqui, elas passaram pela malformação. Isso aqui, elas não eram da malformação. Por isso, essas malformações, elas são cirúrgicas. Por isso, a cirurgia está cada vez mais viva. O que eu, em conclusão, malformações arteriovenosas, o tratamento ele é multidisciplinar. O tratamento ele é multidisciplinar. Envolve uma discussão entre neurocirurgião, neurologista, neuroradiologista, radiocirurgião, neuropsicólogo, clínico, mas a doença do neurocirurgião. Sempre falo, isso é doença do neurocirurgião. Porque se complicar, quem sabe abrir cabeça é neurocirurgião. Então eu sou... E para você continuar dominando, você precisa aprender anatomia e técnica microcirúrgica. Sem isso, ponto para o neurologista, ponto para o neuroradiologista. Não adianta eu querer discutir lâmina, eu querer discutir, porque o paciente quer do quê? Quer que você transforma a cabeça dele, o cérebro dele, numa obra de arte. Se você transformar ele numa obra de arte, você pode ter certeza que ele vai ser seu fã e vai te agradecer para o resto da vida. Mais uma vez, obrigado à Esculap, na Marina, na Margarete. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço compartilhar com o Emílio. Obrigado. Obrigada, doutor Feres. Obrigada, doutor Emílio. Eu que agradeço muito aí as aulas de vocês dois. Eu tenho aqui algumas perguntas do público. Dá tempo? Dá tempo de responder alguma perguntinha? Então, vamos lá. A primeira é do Dr. Dante. Ele pergunta se aneurismas com calcificação justa-colo, qual a melhor estratégia para clipar o mesmo? Ele pergunta se usa clipe baioneta, de reforço ou uma combinação dos dois. Bom, eu acho que é muito específico a depender da situação. Tudo isso aí que o Feres falou, eu concordo em gênero, grau e número. E como ele disse, a questão da cirurgia é uma questão de momento. A mesma pergunta que ele fez, clipagem temporária.
Então, não existe uma lei que seja obrigatório fazer assim ou assado. Eu acho que o momento, a forma de você abordar esse aneurisma, obviamente que sempre que há uma calcificação justa, colo, existe aquela questão do risco de romper a artéria. Eu, particularmente, olha que eu já tenho mais de 3.000 aneurismas operados. De quebrar placa justa colo e romper aneurisma, eu me lembro de ter acontecido 1 ou 2 vezes no máximo. Agora, a questão é, aí vamos lá, usa-se um clipe temporário, você vai perfurar o aneurisma, vai esvaziá-lo, vai colocar um clipe de uma forma mais cuidadosa, até mesmo ao tirar o porta-clipe do clipe, você tem que ter um cuidado extremo, porque às vezes você faz um movimento indevido e não precisa ter placa na carótida ou no vaso patente. Você pode romper. Então, até mesmo essa questão de como você vai tirar o porta-clipe é fundamental. O que o Férez falou, eu enfatizo isso aí, que é a questão da tranquilidade que eu tinha citado. E você não pode tremer. Se você tremeu, isso que ele falou, você perde o apoio, você bate na estrutura em volta, você não vai conseguir. Então, e só um adendo aí, né, para enfatizar o que o Férez falou, o conhecimento da microanatomia. Eu acho que você tem que ter formatado na sua cabeça toda essa microanatomia. Você tem que começar a cirurgia sabendo os caminhos que você vai. É como se você morar no mesmo local há 30 anos. Você passa por aquela rua há 30 anos. Então, você sabe onde está o semáforo, você sabe onde está o quebra-molas, você sabe se tem buraco novo, se não tem buraco novo, se aquela rua tem muito fluxo ou não, se tem um cruzamento. Quer dizer, você tem que ter isso pronto na cabeça, porque se você for dissecando não sabendo o que você vai encontrar ou tendo surpresas atrás de surpresas, você está perdido. Você não tem orientação espacial. E se você não tem orientação espacial, na microcirurgia, você vai se perder. E aí, torna a enfatizar o que o Férez falou. Conhecimento microcirúrgico, saber microanatomia. É esse link dessas situações específicas. Algum comentário, doutor Férez? Quer que possa ir para a próxima pergunta? Não, eu concordo plenamente com o que o Emílio falou, e uma das coisas sempre, um grande risco é você, no fechamento, você fraturar uma placa. Quando você tem colos calcificados, eu tenho medo de aneurismas de cerebral média e oftálmica, por exemplo, quando a oftálmica é justa colo, ou ela está no colo, muitas vezes você clipa e tem uma calcificação ou uma placa no colo do aneurisma. Uma das coisas que você vê é que muitas vezes, se cai a pressão no pós-operatório, você fecha o vaso. Então, você estenosa o vaso nessa região e o paciente cursa com déficit pós-operatório. Então, uma das coisas que você tem que fazer é sempre manter a pressão elevada. Quando você tem placas arteriomatosas ou calcificações de colo, um dos cuidados que você tem que ter é o controle pós-operatório, você manter uma pressão arterial média elevada. É por isso que pacientes com aneurismas de bifurcação da cerebral média, geralmente um dos ramos, um dos troncos, ou superior ou inferior, eles saem da parede do aneurisma, se relacionam diretamente com a parede do aneurisma. Então, por isso, você nunca faz clipagem justa, você não faz clipagens perfeitas do colo, muitas vezes, porque senão você pode estenosar, principalmente quando você tem placas ou calcificações no colo. Você vai estenosar se qualquer intercorrência que você tiver em termos de pós-operatório, não é nem intercorrência, é qualquer tipo de queda da pressão, você pode claudicar a artéria e o paciente cursar com déficit neurológico. Então, uma das coisas que eu tomo mais cuidado
ter a pressão elevada quando eu estou fazendo clipagens ou no pós-operatório de pacientes que envolvem ou placas ateromatosas ou calcificações do colo ou justacolo. Obrigada. Obrigada, doutores. Tem mais uma outra perguntinha aqui. Na verdade, a gente recebeu algumas e eu acho que eu vou ficar só nessas duas por causa do tempo, que a gente já estourou. Essa segunda aqui é da doutora Malena Morrica e ela pergunta em que caso se pode ou se deve utilizar o clipe em T-bar. Clipe, cortou. Em T. O clipe T-bar. Aqueles clipes em T. Eu acho que em toda situação em que você tem um aneurisma de colo largo e que ele, por exemplo, esteja voltado para cima, ao invés de você, ou com ele mesmo sendo fenestrado, e que você vai envolver a artéria, aneurismas gigantes de paraclinoideus, por exemplo, é uma situação que muitas vezes você pode usar em bifurcação de cerebral médio, como o Férez falou. Eu acho difícil usar um clipe em T. O que ele falou é o que a gente habitualmente faz. Você faz uma clipagem, muitas vezes aí, nesses casos, você usa mais de um clipe, porque exatamente para não estenosar a artéria, você faz uma clipagem parcial do colo e do bojo do aneurisma, sempre vai ficar um aneurisma residual, e você usa um outro microclipe, que seja curvo, seja reto, e assim por diante. Eu acho que é muito do momento cirúrgico, mas o clipe em T é um clipe muito bem-vindo. Eu acho que ele ajuda muito. Eu sempre reconstruo de acordo com o aneurisma. Eu vou reconstruindo o aneurisma. Eu sempre faço isso. Depende do que eu escolho de clipe. Eu escolho o clipe na hora. Exato. Você sabe tamanho de clipe? Eu não sei tamanho de clipe. O doutor Ivan também não sabia. A gente escolheu o clipe na hora. E eu vou sempre vendo a reconstrução do clipe da hora. Eu bolo na minha cabeça como eu vou fazer o fechamento do aneurisma mantendo a patência do vaso. O residente às vezes pergunta para a gente qual clipe que o senhor vai usar. Eu falo, espera aí, vamos ver, vamos secar mais para a gente ver. E você vai dissecando e vai pensando, não é, Férez? Acho que é por aí. Exatamente. Uma coisa sempre, quando, por exemplo, aneurismas de oftálmica, eu sempre tive isso aí, aqueles aneurismas para cima, é sempre clipes retos, muitas vezes, né? Você sempre vê. E aneurismas para baixo ou mediais, a maior probabilidade de clipes fenestrados, de parede medial ou parede inferior de carótida, em segmento oftálmico, quando você precisa tirar clinóide e tudo, você tem maior probabilidade de usar fenestrados. E para cima, a maior probabilidade de utilização de clipes retos. Tá ótimo. Não tem nenhuma pergunta de imagem aí? Eu quero que eu crie uma pergunta, alguma coisa. Não. Eu simulo uma pergunta. A gente simula uma pergunta aqui. A gente está com o tempo estourado, doutor. O jogo do Corinthians já começou. Bom, vamos deixar aqui as outras perguntas. A gente pode responder depois por e-mail a cada um dos inscritos. Em nome da Bebrown e da Academia Escolap, eu agradeço a todos pela audiência e principalmente ao Dr. Férez e ao Dr. Emílio por compartilhar conhecimento. As aulas foram sensacionais. Parabéns mesmo, foi uma verdadeira aula de neurocirurgia. Foi, assim, sem palavras mesmo. E antes de encerrar, eu queria pedir para os que ainda estão conectados conosco que respondam gentilmente a pesquisa de satisfação para garantir o certificado de participação e também o link para o download do livro, o livro de técnicas bricocirúrgicas de Helsinki, que foi escrito pelo Dr. Juha Ernesiemi e traduzido para o português pelo Dr. Ricardo Lopes aqui no Brasil, né? Dentro de alguns dias a gente vai disponibilizar também a gravação dessa live para todos os inscritos no YouTube e a gente vai mandar o link por e-mail também. Doutores, mais uma vez, obrigada, foi sensacional a aula que vocês deram para a gente aqui. Obrigada, pessoal, e até a próxima live. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau.